Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de fevereiro de 2026, gravando muito mais tarde que o normal, por pouco, eu quase deixei de gravar esse episódio hoje, eu ia avisar, aliás é bom saber, eu tenho Twitter, René de Paula, eu tenho Facebook, eu tenho, sei lá, o canal que eu criei no WhatsApp, o canal que eu criei no Telegram para o Radinho, para avisar vocês de qualquer eventualidade, quase que eu disparo em todas as minhas redes, que hoje não deu, acabei me atrapalhando, fica para amanhã, mas eu acabei de ouvir um conteúdo tão interessante que eu falei, cara, mesmo sendo quase que o final do dia, eu acho que vale a pena registrar, pelo menos com a emoção que eu estou sentindo nesse momento, e foram mais de um conteúdo, né? Foram vários que mais ou menos tocam em coisas parecidas. Vamos ver se eu começo. Aliás, um pequeno comentário. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, o que é praticamente um milagre, porque em novembro o Spotify, por alguma razão que eu demorei muito a entender, parou de atualizar o radinho, parou, olha, horas perdidas com suporte do Spotify, do meu hosting, do Deus e o Mundo. Talvez ontem eu tenha chegado a alguma conclusão e talvez ontem eu tenha conseguido eliminar as barreiras. Então, o Spotify, eu espero que esteja atualizando. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, eu não havia morrido, né? Foi simplesmente um problema técnico, né? E eu fortemente recomendo que você explore outras maneiras de seguir, ou então pelo menos fique atento a essas notificações que eu solto por aí. Aliás, se tem alguma coisa que realmente me abala mais do que eu gostaria, aconteceu 2 vezes recentemente, quando alguém disse, nossa, Renê, eu adorava o seu Roda e Avisa, né? Puxa vida, quanto tempo faz? Eu falei, eu nunca parei. Você nunca parou? Eu nunca mais vi. Porque o que acontece é que desde que a gente entrou nessa era dos algoritmos, o algoritmo mostra o que ele bem entende, a gente que produz aqui fica na ilusão que está caindo no colo de todo mundo, não está. Então esse rapaz achou que eu tivesse morrido há vários anos, aparentemente eu não morri. E a mesma coisa também aconteceu com alguém que seguia o Radinho de Pilha pelo Spotify, falou, nossa, por que você parou? Eu falei, cara, eu nunca parei. O Radinho continua firme e forte aqui praticamente todo dia, exceto por chuvas e trovoadas, mas isso frustra um pouco, porque, de novo, a gente que está aqui, né, produzindo e compartilhando, e a gente fica nessa ilusão, isso serve para todos nós, todo mundo que está publicando, Instagram, seja lá o que for, né, a gente acha que isso está sendo visto, mas não necessariamente está sendo visto. As pessoas podem estar achando que a gente foi abduzido por alienígenas, né? Pois bem, então caso você miraculosamente esteja hoje me ouvindo aqui no Spotify, eu espero que essa correção que a gente fez, para quem se interessa, na verdade era um firewall do meu provedor, não era nada do meu WordPress, não era nada, era um firewall que eu nem tinha acesso, eu tive que pedir auxílio para o suporte, um WAF, né, Web Application Firewall, que estava achando a atividade do Spotify suspeita. Então, coitado do Spotify não conseguia acessar as nossas atualizações. Bom, depois dessa longa introdução, bem-vindos de novo aos ouvintes aqui do Spotify, espero que a gente consiga manter essa conversa fluindo, mas saibam que existem outras maneiras de saber se eu morri ou não. Pois bem, mas por onde a gente começa, eu acho que só compartilhar algumas coisas de final de semana. Nesse final de semana, algumas coisas me tocaram o coração. Uma foi ouvir um discurso que já não é nem tão novo, acho que de 2024, do Obama, né, conclamando as pessoas a prestarem atenção no que um líder diz, e ele estava ali, na verdade, como hei de dizer, né, saindo da obscuridade de um ex-presidente e assumindo ali um palco com bastante ênfase para denunciar tudo o que estava acontecendo. Eu achei que fosse uma coisa recentíssima, eu falei, nossa, finalmente alguém está se contrapondo ao Trump, na verdade é uma coisa de acho que 2 anos atrás, não é? E aí eu fiquei pensando, puxa, o cara falou tudo aquilo lá e mesmo assim o Trump foi eleito, e na sequência apareceu para mim aquele vídeo, você já deve ter visto, eu vou dar o link de novo, do Charles Chaplin fazendo aquele papel esplêndido no Grande Ditador. Tem um certo momento em que eles conclamam
o Charlie Chaplin, que nem lembra exatamente porquê, acabou virando, sem querer, um grande ditador, sei lá, de que terceiro reino possível e imaginável, né, com bigodinho e tudo. Lembre-se, esse foi um filme feito durante a Segunda Guerra. Esse foi um filme feito enquanto Hitler estava aprontando por aí. Né? E ele sobe ao púlpito, né, pega o microfone e fala: olha, desculpa, gente, eu não quero ser imperador de porra de nada, eu não quero mandar em ninguém, eu acho que vocês soldados têm que desencanar, vocês não podem obedecer a ordens assassinas, vocês são seres humanos, vocês não precisam matar uns aos outros, nem gente inocente. Por favor, tem mundo suficiente para todo mundo, podemos viver todos em paz, podemos viver todos sem fronteiras e sem nações. Eu estava ouvindo aquilo e me emocionei, chorei, e de novo pensei a mesma coisa. Puxa, né, a mesma coisa que eu pensei com relação à fala do Obama. Puxa, se nem o Charlie Chaplin, fazendo um filme, né, numa época super tensa, um filme histórico, um filme que teve, até hoje tem né, uma repercussão extraordinária, se nem ele conseguiu fazer nada a respeito, quem sou eu para continuar fazendo o radinho? Né, mas isso posto, hoje de manhã eu tinha que circular pela cidade, o que é uma coisa que eu faço muito a contragosto, né, e eu falei, deixa eu escolher alguma coisa para eu ouvir. Tive que sair cedo de casa, não gravei o radinho e tal, vamos lá. Eu acabei ouvindo um podcast, na verdade, como é que chama esse programa? Deixa eu ver aqui. Achei, o programa se chama The Gray Area. E o título era O Problema com Você Gamificar a Sua Vida. Falei, puxa, que interessante, não é? Aí na verdade, o autor tem um nome absolutamente impronunciável, mas como é que é o nome do cara? Que eu não sei falar o nome do cara, tá bom? É um nome provavelmente vietnamita. O autor é C. tá abreviado, T-H-I, então não sei se é Thi ou se é Thai, e aí o sobrenome para completar a minha desgraça é N-G-U-I-N-E. Então não sei se é Nguyen, vamos pensar que seja isso. Vamos só para facilitar a minha vida aqui chamar o cara de T, ou seja o que for. Mas, pois bem, ele escreveu um livro muito interessante, que parece ser muito interessante, que se chama The Score. Score é quando você está jogando um game e tem lá a pontuação, certo? Quando tem um campeonato, tem a pontuação, tem lá quantos pontos cada um fez, certo? Esse é o título do livro do cara. E é sobre uma coisa que ele está tentando denunciar, é o quanto as nossas vidas cada vez mais estão sendo gamificadas. Gamificadas no sentido de que nós estamos tendo que bater algum tipo de métrica e nós estamos sendo julgados pelas métricas que a gente obtém. Que métrica é essa? Pode ser o quantos likes eu tenho no radinho. Muito poucos. Quantas pessoas compartilham o radinho? 0. Né? Pode ser quantos views o Roda e Avisa tem hoje quando eu faço uma live no YouTube? Pouquíssimos. Né? Então tem essas métricas das plataformas, mas podem ser, por exemplo, métricas no seu trabalho. Alguém pode ter feito OKR, aí os seus OKRs, que é Objective Key Results, bonito, né? E aí alguém definiu que você tem que entregar, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, nunca comam amêndoas antes de gravar um podcast. Mas você tem que, de repente, cumprir suas KPIs, que é Key Performance Indicators. Eu já, infelizmente, fui exposto, no último emprego fixo que eu tive, que durou muito pouco, mas eu fui bastante exposto a essa cultura de OKRs e KPIs, e que aliás, é uma coisa engraçada, você tem que dedicar uma boa parte do seu tempo, não necessariamente a trabalhar, mas a ter que reportar as KPIs. Eu fico imaginando se não seria um tempo melhor aplicado se você estivesse efetivamente trabalhando e não produzindo números para alegrar alguém. Mas, pois bem, pode ser isso na sua empresa, ou então pode ser que você está competindo com você mesmo para ter um melhor índice de massa corporal, ou que você está querendo superar o seu próprio número de quilômetros corridos na sua maratona matinal. Você pode... Cara, são números, são métricas, não é? E a conversa toda começa com a definição, ou pelo menos como esse filósofo define, jogo. Como ele define jogo? E ele fez uma definição que para mim foi bastante desconcertante. Jogo é quando você faz alguma atividade em que você tem que superar obstáculos que são completamente inventados, que são completamente fictícios e, em princípio, tem algum prazer em você superar esses obstáculos.
Eu falei, não é bem como eu vejo o jogo, né? Mas tudo bem. E agora, um pequeno parêntese aqui, eu tenho algum defeito de fábrica, deve ser aquela vez que eu bati a cabeça quando era criança, na porta da cozinha, mas eu não tenho a menor afinidade por nenhum tipo de competição. Eu não consigo assistir nada, futebol, basquete, corrida de automóvel, eu não consigo competir em nada, eu não gosto nem de joguinho que você tem que competir contra os outros. Eu não só não me sinto confortável, não é uma coisa que, mas eu realmente não consigo entender qual é a graça. Para mim passa completamente batido, né? E mesmo essa história de superar obstáculos e também por alguma razão qualquer, para mim não tem ressonância nenhuma. Então, tendo colocado já essa minha peculiaridade, essa minha neurodiversidade na mesa, vamos continuar a nossa conversa. Mas essa definição dele, inclusive porque na hora que o entrevistador perguntou qual é o jogo preferido dele, ele falou, olha, eu faço, como é que chama quando você escala alguma coisa? Escala, não sei, esqueci, deu branco. Aliás, espero que isso não se correlacione com uma coisa que a gente vai conversar na sequência. Escalada, essa é a palavra. Né, eu faço escalada, tal. Eu falei, pô, mas isso eu não veria como um jogo. Ele falou, não, para mim porque, primeiro, eu não preciso escalar montanha nenhuma. Eu escalo porque eu quero. Né? Aliás, essa é uma característica de muitos jogos. A gente participa porque quer. Alguns, não todos, certo? Certo. Mas você participa porque eu podia fazer outra coisa, podia abandonar, mas o que acontece é que eu estou devagarinho ali descobrindo como superar os obstáculos bastante concretos, né, que é uma montanha, né, e como eu posso aumentar a minha coordenação motora, prestar mais atenção, estar mais atento, mais fisicamente preparado, mais não sei o que lá, e para mim isso é como se fosse um jogo. Aí você fala, bom, tá bom. E o Renezinho achando, bom, eu também tenho uma dificuldade muito grande com quem inventa esse tipo de masoquismo para si mesmo, eu não consigo, mas tudo bem, isso é um problema meu. Mas o que acontece é que ele coloca, ele mesmo confessa o próprio espanto de ver o quanto a gente é sensível, o quanto a gente cai nessa história de você ter que fazer alguma coisa que não faz muito sentido, né? Mas alguém inventa uma regra maluca, pensa, regra de, como é que chama? Resta um, regra de pôquer, regra de futebol, que seja. Minha avó, então talvez não tenha sido abatida de cabeça, acho que foi, na verdade, uma questão hereditária. Que a minha avó, que também tinha uma completa incapacidade de se encantar com o mundo ludopédico, ela falava, quando era criança, ela falava, por que eles não dão uma bola para cada um e acabou essa história? Né? Se o problema é uma bola só para 22 marmanjos, compra 22 bolas, sai barato, acabou a brincadeira. Né? Então, talvez seja um fator genético. Mas a gente tem uma facilidade incrível a simplesmente topar esse tipo de brincadeira. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, que antes que eu me esqueça, eu acho que é oportuno. Vários sites científicos reportaram uma série de experimentos feitos com um primata que eu tenho muita empatia, simpatia, carinho, que é o bonobo. O bonobo parece um chimpanzé, mas ele é mais bonzinho. Né? Normalmente ele resolve primeiro que é uma sociedade matriarcal, né? Os bonobos não são patriarcais, é a fêmea que manda, e segundo que aparentemente a melhor maneira de você resolver qualquer tipo de conflito entre os bonobos é sexo. Eu achei isso sensacional. Por que a gente... Bom, em suma. Mas voltando, fizeram um experimento com bonobo, não é um bonobo muito típico, porque é um bonobo de 40 e tantos anos que convivia com humanos há bastante tempo, então ele já é um bonobo bastante acostumado ao universo humano, tanto é que ele era capaz de responder a perguntas verbais apontando para alguma coisa. Onde está a chave? Ah, está ali. Onde está não sei o quê? Está ali. Qual que é o copo vazio? Está aqui. O que já é maravilhoso. Então ele conseguiu desenvolver essa capacidade de mais ou menos entender o que você está falando e conseguir interagir de uma forma, tudo bem, mímica, mas já é um começo. Né? Mas o que acontece é que descobriram que esse bonobo era perfeitamente capaz de brincar de casinha. O que quer dizer brincar de casinha? Um cenário comum. Né? Eu acho que a minha mulher, ela sempre conta histórias dessa da infância, que de repente você senta com sua amiguinha, né, numa mesinha de brinquedo, e aí você pega um jogo de chá e você serve chá de mentirinha, a outra toma o chá de mentirinha, come o biscoito de mentirinha, e você fica horas lá conversando,
com tudo que é um tremendo faz de conta. Pois bem, eles fizeram vários experimentos com esse bonobo que envolvia faz de conta. Ó, tá vendo essa jarra aqui? Eu vou fazer de conta que eu estou colocando o suco aqui e eu vou fazer de conta que eu estou colocando o suco aqui. Agora eu pego esse copo, que em princípio não tem nada, faço de conta que eu joguei o suco fora. Aonde está o suco? O bonobo apontava para o copo que tinha o suco imaginário. Isso é muito louco. Aí tem um outro experimento também, mais ou menos nessa linha, mas tudo indicava que era perfeitamente possível para um bonobo fazer de conta. E isso significa o quê? Imaginação. Significa interagir com coisas que não existem, que são só coisas que você concordou, é um jogo, é uma brincadeira. Já tinha relatos informais de primatas que também faziam de conta, pegava uma fêmea pegava um graveto e ficava andando para lá e para cá como se fosse um bebê, várias coisas que sugeriam essa capacidade de imaginação, e de você fazer de conta alguma coisa. Pois bem, os experimentos agora confirmam, pelo menos os bonobos conseguem. Mas nós humanos somos campeões nessa história, E o que ele está tentando colocar ali é que, por alguma razão qualquer, a gente acha muito fácil, ou até mais fácil, você lidar com métricas concretas. Olha, você vai ter que aumentar as vendas em 20%, você vai ter que me trazer 3 não sei o que lá, teu ponto vai ter que aumentar não sei quantos pontos, o seu click rate, sei lá, inventa aí a métrica que você quiser. E a gente embarca nisso com uma facilidade tão grande que muitas vezes isso acaba descolando do propósito inicial. Quando você vai ver, sei lá, você comprou um reloginho que mede quantos passos você deu. Isso é só para ter alguma noção se você tem uma vida relativamente saudável. Se você pirar nessa questão das métricas, nessa gamificação, de repente você está mais interessado em bater o recorde anterior do que ser saudável. De repente você vai estourar o joelho, você vai estourar o quadril, vai ficar completamente fissurado, porque a métrica ganhou vida. Então essa é uma questão da natureza humana que é um pouco estranha. Por que uma coisa tão abstrata quanto um número ou uma métrica ganha vida? Quanta gente que de repente começa a ficar deprimidíssima se os likes sobem ou descem. Isso quer dizer o que necessariamente? Ou se de repente o click-through subiu ou diminuiu, ou se de repente isso quer dizer o quê? Sobretudo porque, vamos lá, normalmente o que uma métrica faz, e ela tem um papel, quando você cria uma medida para alguma coisa, ela tem um papel de facilitar a conversa, Então, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas, se eu for com cada um, o autor do livro, ele dá um exemplo. Eu sou um professor, e eu tenho os meus alunos. Então, quando eu faço provas que são dissertativas, então, quando o cara manda lá o texto, eu faço uma resposta, um feedback, que é um feedback também qualitativo. Eu vou dissertar, vou falar, olha, excelente ideia, mas veja, tem uns pontos fracos aqui, assado aqui, tá? Aí ele faz isso nesse tipo de contexto. Mas a questão é, quando chega no final do ano, aí, sei lá, a direção da escola fala, olha, quem aqui passou de ano? Como é que você compara? Como é que você compara o desempenho de cada um? Então, para facilitar, para universalizar, para ficar uma coisa que, inclusive, serve para você entrar no mesmo padrão do que o professor de matemática ou professor de física, você falou, tá bom, eu vou dar algum tipo de nota. Vai ser de 0 a 10, vai ser como em muitos países 3, 2, 1, quando na Alemanha é mais ou menos assim, se não me engano. Em alguns países é ABCD, Então eu vou entrar aqui em algum sistema de métrica só para padronizar, para facilitar. Mas na verdade isso perde muito, porque de repente 2 alunos que eu dei B, quer dizer que eles estão no mesmo patamar de conhecimento? Não necessariamente, mas dá muito trabalho você mergulhar na complexidade. Então essas soluções um pouco, essas gambiarras de você atribuir um valor, aliás muito interessante, eu já comentei com vocês,
que eu estou aproveitando que eu estou sendo muito jovem na mesa, e comecei a fazer italiano aqui perto de casa, e aí volta e meia alguém me pergunta, em que nível você está? Você está no A1, A2, B1, B2? Eu falo, eu não sei, eu só vou lá, gosto e volto, eu sei lá em que nível que eu estou, porque eu nunca me importei com a questão do nível. Mas aí eu descobri recentemente, a professora explicou, que esses níveis A1, A2, B1, B2, C, seja o que for, na verdade eles foram padronizados pela União Europeia. Todos os países da União Europeia, não importa a língua, tiveram que criar algum tipo de estrutura ali para representar o domínio daquela língua por um estrangeiro. Então, se eu estou aprendendo romeno, se eu estou aprendendo alemão, se eu estou aprendendo qualquer coisa, grego, não é? Eu posso dizer que eu tenho um nível B1, embora sejam línguas completamente diferentes, né? Mas é simplesmente para criar uma maneira de padronizar. Então, métricas são úteis, né? Elas facilitam bastante, mas elas deixam de lado o quê? Aquilo que não é mensurável, aquilo que é muito complexo, aquilo que é subjetivo, aquilo que não é universal. Um outro professor poderia analisar de uma forma completamente diferente, né? Então, métricas têm essa utilidade, mas a questão é por que a gente cai nisso, por que a gente sai, de repente fica fissurado em bater algum recorde, seja num joguinho, seja na academia, seja na própria escola, seja o que for, mas talvez porque, de novo, isso ele não se aprofundou muito, mas agora sou eu falando. Lembrem-se, o nosso cérebro tem uma capacidade muito limitada de processamento. Ele tem uma capacidade muito limitada de velocidade, ele é muito lento, né? Então, tudo que o cérebro faz na nossa cognição é tentar simplificar, rotular, generalizar, comprimir as informações. A gente generaliza. Eu falo montanha, quantas montanhas tem no mundo? Uma porrada, mas é uma palavra só. Né? Eu falo, olha, eu estou no alto da montanha. Você fala, nossa, parabéns, que estou escalando uma montanha. Né? Porque, parabéns, mas tanto faz se é o Everest, ou tanto faz se é, sei lá, como é que chama essa montanha aqui? O Pão de Açúcar, não é? Mas, veja, o cérebro funciona assim. Senão, ele não dá conta, ele não consegue responder a tempo. Ele não consegue interagir com a complexidade do mundo. Então, o seu olho comprime as informações, o seu ouvido comprime as informações. Tudo que a sua consciência trabalha é informação comprimida, né? Porque a complexidade plena você não dá conta. Então, quando você substitui várias coisas por número, cara, ótimo, é muito menos estresse. Eu convivi bastante com gente de exata, sobretudo porque eu fiz um bom tempo de engenharia, convivi muito com programadores, e se uma coisa que eu posso estar estereotipando aqui de novo, a questão da generalização, mas se tem uma coisa que realmente eu me lembro de engenheiros e programadores surtando é com o usuário, porque no mundo, imagina, eu trabalho com uma coisa que é exata, né? Agora as pessoas, meu Deus do céu, Deus nos acuda, né? O que atrapalha é aquela coisa entre a cadeira e o teclado, que é a pessoa humana, e essa coisa de subjetividade, isso é um absoluto pesadelo. Então eu sou uma figura que trabalho num nível muito mais elevado de conhecimento, mas na verdade não é mais elevado nada, se só está simplificando demais. Assim até eu. Não é? Tanto é que eu sou um exemplo, eu não sei se vale, mas eu saí de exatas, fui para humanas, e aí eu descobri que humanas é muito mais complexo, muito mais apaixonante do que fazer cálculo diferencial. Muito, infelizmente. Bom, pois bem, mas aí eu não vou, foi uma conversa longuíssima, 1 hora e tanto esse podcast, mas aí o que ele acaba colocando é com que facilidade a sociedade moderna vem metrificando, colocando métrica em tudo, colocando métrica no seu, sei lá, na sua saúde, métrica no seu desempenho, métrica no seu conhecimento. E aí o que acontece é que isso, ok, padroniza, isso facilita, mas isso esvazia. Isso esvazia as coisas de significado, esvazia as coisas de qualquer sentido, não é? Tanto é que, vamos, até para dar um exemplo claro, vamos pegar um jogo como futebol, que eu nunca entendi muito bem, porque os caras podem, um time pode jogar maravilhosamente bem em 90 minutos, ou 89 minutos, mas aí de repente algum mané lá do adversário chuta por acaso, e por acaso faz gol, e aí o time que não merecia acaba ganhando o jogo. Eu falo, desculpa, os caras jogaram bem pra caramba, agora o que vale é o gol?
Né? Qual é a graça? Eu não consigo entender, desculpem, eu tenho defeito e tal. Mas tanto é que, se a gente fosse levar isso ao extremo, agora imagina que vai ter lá o final da Taça Libertadores, não sei do que. Né? Você bota grandes times com torcidas ali exaltadíssimas, né? Gritando pela janela, como acontece até aqui no meu bairro. Aí vamos fazer o seguinte, olha gente, a gente vai mudar um pouco o jogo, sabe quando você joga moeda para escolher o campo? Então, joga moeda, quem acertar a cara ou coroa ganhou, pronto. Teve graça? Né? Não. Não, porque você espera o quê? Toda aquela complexidade, toda aquela novela, todo aquele drama, toda aquela coisa shakespeariana, é que os números acabam decidindo tudo, mas na verdade você não consegue substituir só pelo resultado. Né? Se alguém te contar, olha, como é que foi o jogo, ele não vai contar só o resultado, ele provavelmente vai contar os passes, os erros, sei lá o quê, o juiz roubando. Então, o que ele está chamando a atenção é para a gente tomar cuidado para não confundir métricas com aquilo que realmente conta para a gente. O que realmente é importante para você? Né? Dá para mensurar? Será que você está abrindo mão de coisas que são absolutamente irrepetíveis, insubstituíveis, intraduzíveis, né? Em função de bater uma métrica qualquer? Né? Será que você se vai lembrar do que no final da vida? Né? Das métricas que você bateu ou das coisas que você fez? Então eu vou dar o link para quem quiser ouvir, é extremamente interessante. Eu acho que isso dá para, inclusive, conectar com um podcast que eu fazia muito tempo que eu não ouvia, o Radiolab. Eu era um grande admirador do Radiolab, assim como os Super Raríssimas, que são 15 hoje, se eu não me engano, apoiam financeiramente o Radinho, porque o Radinho não tem fins comerciais, não tem propaganda, não tem nada. Aliás, um parênteses, por que o Radinho não é monetizado? Porque se eu for monetizar, eu vou entrar num esquema, num jogo cuja métrica vai ser assim, o que eu digo vale por quantas pessoas ouvem, não pela qualidade do que eu digo. Né? Então, portanto, eu vou receber mais ou menos, não em função da minha qualquer valor como criador, mas em função das... O cara vai perguntar, me mostra seus números. Eu falei, caguei. Eu prefiro ser autêntico, eu prefiro colocar aqui aquilo que eu acho que faz mais sentido para mim e eventualmente para os outros, do que ficar me pautando por métrica, mas isso não é, infelizmente, o que vem acontecendo, que está todo mundo querendo saber como é que faz mais métrica para ganhar mais dinheiro, e aí todo mundo faz a mesma porcaria e o mundo fica parecendo nem sei o quê. Né? Mas voltando aqui, eu acabei voltando a escutar o Radiolab, felizmente, porque esse episódio foi extremamente interessante. Ele começa com uma moça que é uma jornalista de ciência, que ela vai cantar, ela adora karaokê, ela vai cantar num karaokê e de repente lá na frente de todo mundo ela se atrapalha com a letra, você vai dar um vexame danado e ela fala, pô, que coisa, né, fui super mal no karaokê, o que será que aconteceu? Tá bom, no dia seguinte ela é repórter, ela vai escrever um negócio à mão e aí a letra dela tá uma desgraça, ela fala, pô, que coisa, aí ela vai correr e aí ela percebe que ela gostava de correr, quando ela vai correr ela percebe que as pernas estão meio pesadas, não estão respondendo direito. Foi nesse momento que ela chegou à profunda conclusão de que devia haver uma coisa muito errada. Né? Aí ela vai para um hospital e o que os caras percebem é que ela teve um pequeno derrame. Ela teve provavelmente vasos numa certa região do cérebro. A vida inteira dela tinham feito lá uma bolhazinha e nunca aconteceu nada, nunca comprometeu nada, mas num certo momento essa bolhazinha tinha estourado e comprometido a região do cérebro contígua, vamos chamar assim. E ela tinha 35 anos na época, novinha para mim, que tenho 61. Mas aí os médicos falaram, olha, a gente está vendo aqui, pelos diagnósticos de imagem, felizmente esse derrame foi perto do cerebelo. Então não se preocupe, o cerebelo não é tão importante, se comprometer um pedaço do cerebelo não faz mal, porque o cerebelo, na verdade, ele coordena basicamente funções motoras do corpo e você vai continuar sendo você, não é que vai ter nenhuma alteração de personalidade, não é que você vai ficar gaga, nem nada disso, talvez aí fisioterapia e tal. E aí ela falou, bom, legal, então vamos operar esse negócio e tal. E aí, na verdade, a questão não é bem assim. Cerebelo, eu não tinha a menor ideia, porque em biológicas eu sou realmente um desastre, mas o cerebelo é o seguinte, quando se vê uma foto de um cérebro, você vê aquela coisa toda enrugada, né? Normalmente o que está mais visível é a parte externa, que é o córtex, né? Que todo mundo associa as funções mais nobres, o córtex frontal, o raciocínio, a fala, né? A inteligência humana, na criatividade e tal. Agora,
dentro do cérebro é como se tivesse um outro cérebro em miniatura, tanto que cerebelo quer dizer pequeno cérebro, certo? Ele é muito mais enrugadinho, ele é mais ou menos o tamanho de um punho fechado, pequeno, deve ser, sei lá, o tamanho de um limão, não sei. E ele, inclusive, é protegido por uma película, até como se fosse um cérebrozinho dentro do cérebro. E desde sempre, há centenas de anos, desde que isso foi identificado, né, nomeado, a ideia é que isso afetava. Para que serve esse negócio? Né? Infelizmente, a gente teve um laboratório vivo que foi a Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial, bomba por tudo quanto é lado, era uma coisa nova, os capacetes que se usavam eram completamente inadequados, né? O capacete era um pinico na cabeça, sobretudo o capacete inglês, era um pinico, então ele servia para você não levar uma paulada na cabeça. Mas estilhaço, meu amigo, vem de tudo quanto é lado, e muita gente era internada com danos na região do cerebelo. E essas pessoas acabavam ficando com um passo meio incerto, a coordenação motora meio ruim. Então, é isso aí, né? Isso infelizmente casou com uma ideia, que é uma das ideias mais desastrosas da história da humanidade, segundo eu mesmo, que é a ideia do dualismo, né? Que humanos, eles têm um corpo, né, material, efêmero, né, e tem mortal, inclusive, mas eles têm uma outra parte que é o espírito. E o espírito é imortal, o espírito, sei lá o que acontece com o espírito. Né? Essa já é uma ideia que vem de longe, vem lá de Platão, essa história de dualismo. O Descartes está mais empolgado ainda e fala, olha, todas as formas vivas são praticamente robôs, máquinas, é uma coisa mecânica, né? Mas nós humanos temos esse outro ingrediente, que é o nosso espírito, a nossa alma. Eu nunca entendi muito bem a diferença dos dois, não vem ao caso, né? É tudo imaginário mesmo, mas então nós temos esse dualismo. E então o eu que pensa, ele não é material, ele não é corporal, né? Ele não é físico. Então a sua consciência é uma coisa que está em outra esfera. E aí alguém perguntou, então tudo bem, se está numa outra esfera, como é que as suas ideias comandam o seu corpo? Aí, eu preciso arrumar uma ponte entre o imaterial e o material. Aí ele vem com a ideia de que a glândula pineal, porque ninguém sabia para que servia mesmo, não é? E aí continua a pergunta, né? Porque como é que, tá bom, se a glândula pineal faz a ponte, mas espera, como é que alguma coisa que não é material vai afetar o raio da glândula? Em suma, ok, mas essa ideia durou bastante tempo. Então, quando viram lá o bendito cerebelo, é isso mesmo, olha, então você tem os córtex, né, perfeitamente ligado às nossas funções mais nobres que definem você enquanto ser humano e pessoa, não é? E aí você tem o cerebelo que cuida das funções mais baixas, mais inferiores. Ele cuida da sua coordenação motora. Pronto, está aqui, do dualismo está explícito. Você tem o cerebelo para a parte que é a parte menos nobre, para a parte mais nobre você tem o córtex, né? Bacana? Não, efetivamente não. E aí eles vão conversar com cientistas que começaram a perceber casos de pessoas que tinham danos no cerebelo, seja por um tumor, seja por algum acidente, e que apresentavam transtornos não só motores, mas transtornos de personalidade. A pessoa não era mais a mesma, ela falava coisas inconvenientes, ela gargalhava quando não devia. Você fala, presta atenção, só afetou o cerebelo, o resto do cérebro está normal. Se afetou o cerebelo e isso está afetando a parte de comportamento, então acho que a gente está equivocado. E aí eles começaram a fazer testes e perceberam que duas coisas. Em primeiro lugar, o cérebro e o cerebelo se comunicam fortemente. Aquilo é realmente intenso. Em segundo lugar, se você pegar um número embora o cerebelo seja menor, ele concentra 80% das células do cérebro. Ulala, presta atenção, ele não era só para a parte motora? Não, a questão é mais interessante do que isso. E eu vou tentar resumir aqui do jeito que eu entendi. Quando as pessoas que tinham problema no cerebelo, elas não tinham incapacidade de se mexer. Não é que travou, o cara ficou, tetraplégico. Não, era a coordenação fina. Os movimentos ficavam meio zoados, eles ficavam meio espasmódicos, né? Não conseguia fazer controle fino das coisas, né? E aí as pessoas que tinham dano cognitivo, também não é que as pessoas estavam vendo fantasma ou qualquer coisa do gênero. As pessoas tinham uma certa dificuldade com se expressar, com falar da maneira correta, com se comportar da maneira correta. E aí a conclusão que eles estão chegando é que o papel do cerebelo
é o papel de coordenação, é como se ele fosse um maestro, é como se ele fosse um coreógrafo, né? Ele garante que essas coisas que são mais finas, que requerem toda uma precisão, que requerem toda uma suavidade, é ele que controla tudo isso, seja no ponto de vista motor, seja do ponto de vista motor, seja também do ponto de vista de comportamento. Né? É ele que está afinando ali, fazendo com que o que seria meio destrambelhado deixe de ser destrambelhado, não seja tão desajeitado assim, que seja adequado, né? Que tenha todo, inclusive, um feedback, você está mexendo com coisas delicadinhas, então você sente na mão, você então ajusta um pouco a pressão, você está cantando num karaokê, você está prestando atenção na letra que está ali na tela, mas também no ritmo da música, mas ao mesmo tempo você está prestando atenção na sua própria respiração, na maneira como você canta, você está prestando atenção na reação da plateia e você tem que meio que juntar tudo isso e fazer uma coisa fluida. O que garante um movimento fluido, o que garante um comportamento fluido é o cerebelo. E a grande conclusão aqui é que isso joga por terra, de novo, aquele discurso velho que não faz sentido, que é completamente injusto, de dualismo. Então não tem nenhuma fronteira clara entre uma parte e outra. Na verdade é um contínuo, né? Quando você... E, aliás, voltando para a moça que descobriu no karaokê que tinha alguma coisa errada, aliás, é bastante emocionante, porque muitas vezes ela fala e ela se emociona, porque ela não está se reconhecendo muito bem. Imagina alguém que viveu da escrita, alguém que viveu da fala, de uma hora para outra está perdendo isso, né? Então é bastante emocionante, mesmo sendo um americano, então é uma emoção relativamente contida, ninguém se descabela, mas é tocante. Eu fiquei bastante tocado, fiz questão de ouvir até o final, aí sim eu estou gravando esse episódio, mas ela descobriu que uma maneira de ela tentar resgatar, ou de tentar ajudar o cérebro a se recuperar dessa lesão que ela teve, é cantando. E ela entrou num grupo de canto para pessoas que tiveram AVC. Ela é a única pessoa com menos de 70, né? Mas o que ela está vendo ali é que cantando, tentando cantar, isso tem ajudado a ela e aos outros, né? E ela, inclusive, tem o testemunho de um especialista nesse tipo de terapia que fala que cantar talvez seja uma das atividades humanas mais complexas, porque você tem que estar controlando, em primeiro lugar a sua memória, o que você tem que falar, etc. Então, mas você tem que controlar quanto ar você põe no pulmão, quanto ar você vai liberar para modular o volume, para não ser muito alto nem muito baixo. Você tem que ao mesmo tempo controlar todo o teu aparelho fonador para que você não desafine, né? Você tem que controlar o seu corpo, você está controlando tanta coisa ao mesmo tempo, e é por isso que uma coisa que parece tão prosaica quanto o canto, né? Parece, faz aí coral, né? Mas na verdade isso envolve tudo, isso envolve corpo, isso envolve a sua emoção, isso envolve o seu raciocínio, isso envolve a sua memória, né? E aí a gente percebe que tudo isso não depende de alguma coisa imaterial, né? De alguma inspiração que vem de algum anjo. Os gregos adoravam imaginar que as coisas mais bacanas da gente era uma inspiração que vinha, sei lá da onde, do Olimpo, das ninfas, ou seja o que for. Não, tudo isso é físico, tudo isso é corpóreo, né? E assim a gente chega, que interessante, né? Através do canto, numa das maiores evidências de que não existe dualismo nenhum e que, de repente, o cerebelo, que durante tanto tempo foi, coitado, ficou ali, né, sendo menosprezado, como se ele fosse apenas, entre aspas, o corpo, na verdade é ele que garante que você seja um ser humano que interage com os outros, com o mundo, com a velocidade, com o movimento, de uma maneira fluida, de uma maneira adequada, né? Eu achei essas histórias absolutamente sensacionais. Eu estou pensando bastante nessa história das métricas. Muitas vezes, eu confesso que eu me deixo afetar um pouco, primeiro por gente que acha que eu parei de produzir só porque o Spotify parou, né? Mas também, muitas vezes acontece, sobretudo no Roda e Avisa, né? Às vezes eu tenho alguma inspiração, alguma ideia, eu falo, cara, eu vou me colocar inteiro aqui, como eu faço no radinho todo dia, né? Eu vou me colocar inteiro, aí quando termina eu falo, cara, eu acho que eu consegui, eu podia morrer feliz agora, eu acho que realmente eu consegui entregar uma coisa impactante, e quando eu vou ver as métricas,
Quém. Então, essa pequena dissonância cognitiva provoca, sim, desconforto, provoca, às vezes, tristeza, provoca, às vezes, frustração. Aí eu me lembro que o Chaplin fazendo o discurso não adiantou nada, não é que o Obama falando aquilo tudo não adiantou nada. Aí você percebe que a humanidade realmente é uma espécie bastante teimosa, mas eu acho que me ajudou, talvez, a simplesmente desencanar desse tipo de avaliação externa, que é uma regra que eu não criei. Eu não criei essas regras. Quem criou essas regras? De engajamento, de número, de métrica. Não fui eu. Quem ganha com isso não sou eu. Quem ganha com isso é o Mark Zuckerberg, é o, sei lá quem, o Elon Musk, né? E aí eu voltar a me pautar pelas minhas próprias regras, por aquilo que realmente conta para mim e que muitas vezes não é traduzível em números. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que esse episódio tenha valido a pena, né? Numa escala de 0 a 10, não, estou brincando. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.